Já te disseram que beleza é algo relativo? O que pode ser belo para mim, pode ser feio para você. Ao redor do mundo, existem dezenas de costumes e tradições que podem ser verdadeiramente assustadoras para vocês. Por exemplo, você já ouviu falar das mulheres que alongam o pescoço? E de povos que costumam colocar um alargador gigante no lábio? Pois é, essas coisas podem ser muito estranhas para nós, mas em algum lugar do mundo, essas características são padrões de beleza. Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Qual é a parte do seu corpo que você mais acha bonita? Para muitas mulheres do Irã, o nariz é uma das partes mais importantes. Se você acha que o Brasil ou os Estados Unidos são os países que fazem mais plásticas no nariz, eu sinto dizer, mas você errou feio. O Teherã, a capital do Irã, é a cidade recordista de mulheres que fazem plásticas no nariz. Tudo isso para tentar arranjar o marido. São jovens de 16 anos que fazem plásticas para tentar deixar o nariz parecido com as atrizes de Hollywood. Segundo os dados divulgados em 2013, são cerca de 200 mil plásticas no nariz todos os anos. E eu acredito que de lá para cá, esse número deve ter aumentado bastante. As cirurgias geralmente são para diminuir o tamanho ou deixá-los um pouco mais empinados. Mas por que diabos elas se preocupam tanto com o nariz? Para muitas delas, essa é uma reação ao hijab, o conjunto de vestimentas da doutrina islâmica, que, segundo a cultura deles, permite a privacidade, a modéstia e a moralidade. Como não é permitido que elas mostrem a beleza de seu corpo, o jeito é investir na beleza dos cabelos, da pele ou simplesmente do nariz. Mas não se engane que apenas as mulheres fazem essas cirurgias, não. Nos últimos tempos, até a procura de homens por esse procedimento aumentou. A febre pela plástica no nariz era tanta que há um tempo surgiu uma campanha chamada Meu Nariz Natural, onde a ideia é chamar a atenção para o sacrifício que se faz em nome da estética. E você? Também é do tipo de pessoa que se preocupa muito com o seu nariz? Aqui no Brasil, os padrões de beleza fazem as mulheres procurarem ter corpos magros, aquela famosa barriguinha chapada. Mas você sabia que existe um lugar onde o padrão de beleza é a mulher ser obesa? Na verdade, na Mauritânia. Quanto mais gorda a mulher for, mais pneuzinhos, estrias e celulites, mais chances ela terá de conseguir um marido. Nesse país, que fica localizado no noroeste da África, as famílias começam a engordar as mulheres quando elas ainda são crianças, obrigando-as a comerem de forma exagerada, às vezes até mais do que elas podem suportar. As famílias aguardam ansiosas pela época de chuva, pois assim as vacas vão ter o leite necessário para engordar as meninas. E o ritual começa cedo, a partir dos 5 anos de idade. Quanto mais leite elas tomam, mais cedo entram na puberdade e então ficam prontas para se casar. E se tratando de uma das regiões mais pobres do mundo, no meio do deserto do Saara, ser obeso é um sinal de riqueza. Algumas mulheres chegam a pesar 120 quilos com apenas 15 anos de idade. O problema é que, com a chegada da obesidade, também surgem diversos problemas de saúde, como diabetes, pressão alta, artrite nos joelhos, além de problemas na vesícula e nos rins. Isso sem falar colesterol alto, doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, entre outros problemas. Os hospitais da Mauritânia estão cheios de casos de mulheres que não conseguem ficar mais em pé por estarem gordas demais. E se você achou esse padrão de beleza estranho, espere até ver as mulheres girafas. Essa é a realidade vivida por muitas mulheres da Tailândia e de Mianmar.
Consideradas uma atração turística por muitos, essas mulheres usam grandes argolas no pescoço, que, com o passar dos anos, vai deixando o pescoço cada vez mais longo. As mulheres dizem que as argolas não são pesadas, mas para quem as usa desde os 5 anos de idade, realmente não deve fazer muita diferença. Na infância, elas costumam usar argolas bem menores, mas quando completam 14 anos de idade, as argolas pequenas são substituídas por argolas grandes que são definitivas. Muitos estudiosos dizem que essa cultura não vai durar muito tempo, principalmente pelo fato de mulheres mais novas não quererem seguir a tradição. Algumas delas usam argolas apenas em algumas épocas do ano, para poder ganhar algum dinheiro com os turistas. Mas as que usam as argolas desde criança e conseguiram alongar o pescoço, dizem que se elas tirarem as argolas, o pescoço não vai suportar o peso da cabeça e elas vão morrer. Sabe aquela história de que beleza exige sacrifício? Pois é, isso faz muito sentido para quem usa tais argolas. Existem outros povos na África que têm um padrão de beleza curioso. As tribos do Vale do Rio Omo são os últimos povos nativos da África que ainda não foram totalmente influenciados pela cultura ocidental. Muitas dessas tribos, que vivem no sul da Etiópia, local que abriga pelo menos 50 etnias diferentes, sobrevivem da agricultura e do pastoril. As tribos estão distribuídas em uma região onde cada povo tem seu idioma, uma maneira diferente de viver e de se vestir. São diferentes padrões de beleza, alguns deles podem até ser assustadores para nós. Algumas das tribos têm o costume de usar enormes alargadores de madeira nos lábios inferiores. Sabe qual o significado do tamanho do alargador? Quanto maior o disco de madeira, maior o dote que a família da noiva terá que pagar ao noivo. Ou seja, quanto maior o alargador, mais bonita e rica é a mulher. O acessório é colocado ainda na adolescência com um diâmetro de 20 milímetros. Depois de algumas semanas, o disco é substituído por um maior e assim segue até chegar ao tamanho desejado. Uma tribo de Sumatra, uma ilha na Indonésia, também tem um dos padrões de beleza mais assustadoras que eu já vi na vida. Na tribo Mentawai, as mulheres costumam passar por um processo chamado de escarificação dos dentes, onde o xamã da tribo usa uma lâmina muito afiada para raspar os dentes das mulheres e deixá-los pontiagudos. O processo costuma ser feito em garotas que estão se tornando mulheres. O mais assustador é que, ao fazer o processo, o xamã não usa nenhum tipo de anestésico, pois as mulheres precisam sentir a dor dos dentes serem moldados. Segundo a tribo, isso faz com que as mulheres fiquem mais atraentes para os homens. Felizmente, assim como nos casos das mulheres que usam argolas no pescoço, elas não são obrigadas a seguir a tradição. Hein? As mulheres podem escolher se querem ou não ter os dentes afiados, mas pelo fato dos homens gostarem, muitas delas escolhem seguir esse padrão de beleza. Já em Namíbia, um país no sudoeste da África, as mulheres têm um tom de pele e cabelo vermelho. E elas não costumam tomar banho. Elas usam o que chamam de otgize, uma pasta feita com pedras de minério de ferro e outras coisas que acaba se tornando um tipo de manteiga vermelha. Com essa pasta, as mulheres do Rimba a aplicam todas as manhãs em sua pele e cabelo, criando um tom vermelho característico. Essas mulheres se tornaram uma imagem icônica da África, com seus longos dreads vermelhos caindo pelas costas. Há muita especulação sobre as origens dessa prática, onde alguns alegam que é para proteger a pele do sol ou repelir insetos. Porém, o povo Rimba diz que é uma consideração estética, um tipo de maquiagem tradicional que as mulheres aplicam todas as manhãs quando acordam. Por causa dessa manteiga, as mulheres são impedidas de tomar banho.
Apenas os homens e crianças podem se banhar no rio. Dizem que, pelo fato do povo rimba viver em um clima árido, onde água é um recurso muito escasso, a higiene é feita através de fumaça, onde elas queimam uma resina e algumas plantas aromáticas e se defumam com essa fumaça. As meninas têm variados penteados na cabeça de acordo com a idade. Quando crianças, fios cortados rente a cabeça. Na adolescência, os cabelos são alongados com pelo de cabra, trançados e com pasta otgize na raiz. Quando as meninas se casam, o topo da cabeça é enfeitado com pedaços de couro de gazela. Os homens usam o corte de cabelo baixo por boa parte da vida. Esses foram alguns dos padrões de beleza incomuns que existem ao redor do mundo. Lembrando que o nosso objetivo não é criticar ou julgar a cultura de outros povos, né? Mas apenas mostrar para vocês um pouco da diversidade que existe em nosso planeta. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima! Tchau!